O que é disruptofobia? Disruptofobia, muito bem. O que eu costumo dizer é que criar é a coisa mais fácil do mundo. O processo criativo, na verdade, a hora que você conhece como ele funciona, o ato de criar, ele é muito simples. O que dificulta todo esse processo são questões psicológicas que as pessoas têm, todo mundo tem, que fazem com que essa facilidade toda não se explicite, não fique clara, e aí começa a se encontrar monstros, cabeças de monstros, e começa fantasmas, enfim, aí tudo vira uma grande preocupação, tudo vira um grande mistério, né? E eu gosto muito de desmistificar o processo criativo. O processo criativo é estruturar, fazer a gestão do pensamento, que a gente já tem falado ultimamente. Então a gestão do pensamento faz com que a gente tente controlar um pouco essas questões psicológicas. E quais são essas questões psicológicas? Basicamente tem um sentimento que é inevitável, que é o medo. Nós sentimos medo, os animais sentem medo. O medo é uma ferramenta de sobrevivência, né? O medo é importante para a gente tomar certas decisões com cautela e deixar de fazer uma coisa ou outra que evidentemente pode nos causar até a morte. Então o medo ele tem várias vertentes. E o medo relacionado à criatividade, à dificuldade de criar, está mais ligado ao novo, medo do novo, medo do que eu não conheço, medo de ser julgado, medo de fazer papel de idiota, medo de dar errado. E, no fundo você está falando de medo de ser julgado, mais o medo de lidar com uma coisa que você não conhece. Eu uso a metáfora da caverna escura, né? Que criar é entrar numa caverna escura, porque lá você não sabe o que tem dentro da caverna escura. Pode ter bicho, pode ter morcego, pode ter um buraco, pode ter aquela bola grande do Indiana Jones correndo atrás de você, pode não ter nada e pode ter um tesouro. E criar é entrar nessa caverna escura, ou seja, criar é administrar o medo. O medo não vai deixar de existir, né? O medo vai sempre existir. Este medo é o que eu chamo da disruptofobia, que é o medo de criar, né? Você está falando de uma dificuldade de lidar com essa questão de o que eu estou fazendo aqui, ou será que eu estou certo, será que eu estou errado? Eu tenho uma situação que eu comparo a isso, não é a caverna escura, isso é uma outra, que é a montanha-russa. Quando eu vou andar de montanha-russa, eu vou andar de montanha-russa. Aí você está naquela subidona, né, aquela primeira. Quando você olha, quando eu olho para aquela primeira descidona que geralmente tem a montanha-russa, eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Você se arrepende, porque quando você senta lá no carrinho, você está todo animado, né? Todo corajoso para fazer aquilo. E criar mais ou menos a mesma coisa. O princípio do processo criativo é aquela coisa, vamos criar, não sei o quê. E aí, se você quiser realmente ser muito criativo, você vai ter que entrar nessa caverna escura, ou vai ter que subir nessa montanha-russa, e vai ter que lidar com esse medo. Por isso que as pessoas, a grande maioria das pessoas, a gente desqualifica às vezes. Então, o medo, quando a gente fala de medo, a gente não está falando desse medo de, ai meu Deus, né, eu ver uma cobra, uma aranha, uma pessoa indo na nossa direção. Não é esse tipo de medo, né? O medo, a disruptofobia, ela se traveste de outros sentimentos, e são sentimentos que a gente não percebe. São sentimentos assim, meio invisíveis, né? São aqueles sentimentos que é natural, a gente nem percebeu que isso foi uma ação do nosso inconsciente contra o desejo de pensar alguma coisa diferente, né? Então, por exemplo, um dos disfarces do medo é a preguiça.
né? Essa eu conheço bem. Preguiça é impressionante, né? Você precisa criar um negócio, mas hoje não sei, acho que eu vou dar uma descansada, ou vou ler um livro, ou vou fazer outra coisa, né? Você tem o sono, de repente dá um sono, né? Você precisa criar uma coisa importante, e de repente você tem um sono insuportável, mas assim no meio da tarde, assim, você dormiu bem a noite anterior, não é? Você sabe que não é uma questão de cansaço, né? Procrastinação, que é um pouco a preguiça, né? Misturada com a procrastinação, invalidar a importância do trabalho, né? Você chegar e falar assim, não, isso não é importante, eu acho que eu posso fazer, né? Resolvo o problema, tal, ok, não preciso de grandes esforços, está invalidando o que poderia ser, podia, né, ter um grande desafio, né? Esquecimento, você esquecer que você precisa fazer aquele trabalho, né? Ninguém esquece nada muito importante, isso aí é o inconsciente trabalhando, né? Por causa do seu medo de criar, por causa da disruptofobia. Então, como é que a gente lida com a disruptofobia? Como qualquer sentimento que a gente reconhece que a gente precisa lidar com ele e não bater de frente com ele, né? A disruptofobia é normal, é natural, é um sentimento humano, não é um defeito, não é uma coisa que você tem que lutar contra, é uma coisa que você tem que observar, fazer a gestão do pensamento. Assim, eu estou com medo, mas mesmo assim eu vou entrar nessa caverna. Eu estou com medo, mas mesmo assim eu vou subir nessa montanha-russa esperando um resultado positivo. A gente faz isso, por que a gente se mete nessas enrascadas? Porque a gente está esperando que a gente vai ter um resultado positivo, que a gente vai ter uma solução criativa, que a gente vai resolver o problema de forma criativa e além de resolver o problema, a gente vai ficar com o rótulo de ou criativo, a criativa, tal. Então, é em nome deste propósito que a gente passa pelos perrengues, né, de lidar com a disruptofobia, que não vai desaparecer. Enquanto você quiser ser criativo, enquanto você quiser, isso com qualquer idade, enquanto você quiser fazer um trabalho realmente criativo, de excelência, você vai sentir medo. Então, saiba que não adianta lutar contra o medo, porque gasto de energia é burrice, é gasto de energia e de tempo à toa. Basta você aprender a administrar o medo, né? Abraçar o medo, né? Com a expressão americana, embrace the fear, né? E segue em frente.